Essa é a segunda aula e nós vamos falar a respeito da palavra. No Antigo Testamento, originalmente escrito em hebraico. Então, palavra, dabar, era a Bíblia de Jesus e a única disponível naquela época. Então, Jesus, quando ele manuseava as Sagradas Escrituras, ele não tinha o Novo Testamento ainda. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, todas os textos escritos ali no Novo Testamento não havia ainda quando Jesus veio, quando Jesus encarnou e esteve entre nós. Então a Bíblia dele se resumia a Gênesis até Malaquias, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. O Antigo Testamento é como se uma sombra de alguém estivesse chegando, sem que você conseguisse enxergar a pessoa, só a sombra. O Antigo Testamento é sombra, tá ok? O Novo Testamento é como se o corpo físico de Jesus fosse manifesto. Às vezes você consegue identificar pela sombra alguém, às vezes por causa das orelhas, do nariz, por causa da fisionomia, do rosto. Aí você olha a sombra e sem ver a pessoa você identifica. O Antigo Testamento era a sombra das coisas, ela não era propriamente o corpo. Quem já achou Colossenses 2,17? Aí diz aí, não é? Que é sombra, mas o corpo é de quem? O corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Então, o Antigo Testamento era enigmas, eram coisas ocultas que não estava revelada. Os animais que eram sacrificados continuamente, eles não entendiam o que significava, mas era uma referência da morte de Jesus, que seria a morte única, e que depois dele não precisaria ninguém mais ser morto. Amém? Então vamos ver lá, ó. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Então a palavra no início, agora nós vamos lá para Gênesis. A palavra no início são essas, tá? Haja, aí está em Gênesis capítulo 1, versículo 3, no versículo 6 e no versículo 14. Por 3 vezes Deus vai dizer haja. Então isso está escrito aí, você pode acompanhar até na sua Bíblia. Aí depois, ajuntem-se. Gênesis capítulo 1, versículo 9. Aí ajuntem-se. E depois, produzam. Isso está em Gênesis capítulo 11, versículo 20 e versículo 24. E frutificai, multiplicai e enchei, que é em Gênesis 1, 22, 28. E sejam, Gênesis capítulo 1, versículo 15. E façamos, que é em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então, essas são as palavras ditas no início. À medida que eles puderem, eles vão colocar, você vai acompanhando aí também, tá? Então, haja, Gênesis 1, versículo 3, aí depois versículo 6, e depois versículo 14, ajuntem-se, produzam, frutificai, multiplicai, enchei, sejam e façamos. Então são palavras-chave, tá? Claro que depois o versículo é mais do que isso, as palavras são mais do que isso, é um resumo. Eu quero chamar a sua atenção uma coisa, um detalhe importante, que é assim, nem tudo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Entenda isso. Porque, por exemplo, a palavra que saiu da boca da serpente era a palavra de Deus? Não. Então tem fatos que apenas estão narrados nas Escrituras Sagradas, mas que não é necessariamente a palavra de Deus. Tem Bíblias que tem, por exemplo, as palavras de Deus escritas em vermelho, as próprias palavras de Jesus escritas em vermelho. Então isso é a palavra de Deus, senão alguém pode pegar um texto e dizer, olha, esta é a palavra. E não é. Então, quando eu disse aqui em Gênesis 1, 3,
aí diz lá, não é? Haja. Depois versículo 6, aí diz também haja. Aí versículo 14 também diz haja. Então são vezes que Deus falou a mesma coisa e que ele estava fazendo com que tudo fosse criado ali. E todas essas referências que eu citei para você, depois você pode ver na íntegra. É uma palavra oculta, envolta em enigmas, que falava do verbo. Então, em João, capítulo 5, versículo 39, e diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando você examina as Escrituras, você acaba percebendo Jesus. Olha, deixa eu te chamar a atenção a isso. No Antigo Testamento, as coisas não estavam bem claras. Assim que Jesus morreu crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou, há um texto que diz que 2 homens vão de Jerusalém para Emaús. E a conversa dele, é claro, é uma conversa dizendo: Jesus morreu e nós acreditávamos ser ele o Cristo. E o próprio Senhor Jesus aparece para eles e diz assim: o que vocês estão conversando aí? E eles dizem: você é estrangeiro aqui em Israel? Você não sabe sobre esse tal de Jesus, que parecia ser o Cristo, parecia ser o Messias, mas que ele foi morto? Bem é que umas mulheres aí apareceram dizendo que ela havia sido, ele havia ressuscitado dentre os mortos. E diz o texto assim, que a partir daquele momento, Jesus é quem vai falar com eles, abrindo as Escrituras, enquanto eles vão conversando, muitos quilômetros que eles vão seguir, e eles vão conversando, e Jesus vai abrindo a Escritura desde Moisés e os profetas, para que eles compreendam que aquilo que aconteceu era necessário, e ele mesmo em vida tinha testificado que aquilo aconteceria. Só que ninguém conseguia perceber, eles não percebiam. Aí quando eles chegam na casa, depois que Jesus pregou de Moisés até Malaquias, mostrando na Escritura onde falava dele, e que ele teria que morrer e ser ressuscitado dentre os mortos, aí eles falam: Jesus não vai embora não, eles não sabem que é Jesus ainda. Mas ele diz àquele homem estranho: fique conosco, fique aqui conosco. E Jesus entra e vai pegar o pão. Quando ele parte o pão, imediatamente os olhos deles se abrem. Eles vão olhar entre eles e vão olhar para Jesus, mas Jesus imediatamente some. Aí um fala para o outro: não ardia o nosso coração no caminho, quando ele falava conosco, quando ele abria as Escrituras? E o outro falava: é verdade, ardia o nosso coração. Por quê? Essa palavra, que é uma palavra enigmática, oculta, ela arde o coração, mas muitas vezes não consegue abrir o entendimento da pessoa para aquilo. Palavra do Antigo Testamento, dabar, ela era uma palavra enigmática, oculta. Aí Jesus veio, morreu e ressuscitou. E aí então torna-se não mais a palavra dabar, mas agora é a palavra rema, porque já é uma palavra revelada. Olha a diferença. Antigo Testamento, enigmática, sombra. No Novo Testamento, é o corpo, é o próprio corpo. É no Novo Testamento a realização daquilo. Então chegou aí em João 5, não é o versículo. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E de mim testificam, é isso que quer dizer lá, tá? Eu prefiro revista corrigida e atualizada. Almeida é mais interessante, tá? Essas Bíblias assim, às vezes há alguns erros, alguns equívocos, e a gente prefere evitar, tá ok? Então olha só, vamos lá. A palavra viva revelada no Novo Testamento, escrito em grego, rema. Ainda que para os de fora Jesus falasse através de parábola, o Salmo 78, 2 diz isso. Salmo 78, 2, vamos ver se eles chegam lá para nós, diz isso, que falaria em parábolas, seria dito em parábolas. E aos seus
Jesus ele revelava a palavra, e aí você vai ver em Mateus. Em Mateus eu faço questão que todos abram, tá? Em Mateus eu faço questão que todos abram, porque aqui está algo muito claro em relação ao que nós estamos estudando. Mateus capítulo 13, e você vai ver aqui que Jesus sempre falava em parábola. E o versículo 34 diz desta forma: tudo isso disse Jesus por parábolas, e a multidão nada lhe falava sem parábolas, porque ainda continuava um enigma, não era tudo esclarecido, só a palavra, mas ela não estava esclarecida ainda. Versículo seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então seria publicado coisas ocultas que as pessoas não entenderiam. Mas os discípulos, eles depois em particular, tinham tudo isso esclarecido. Veja só, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio, do campo. E ele respondendo disse-lhes. Aí você tem que entender que no capítulo 13, do versículo 24 ao 30, há uma parábola enigmática. Vamos ler para você ver. Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Quem olha aqui não vai entender nada. Que negócio é esse de joio? Que negócio é esse de trigo? Eu não estou entendendo isso. Só que os discípulos perguntam, porque não entenderam nada, nada. Imagina você ouvir alguém pregar e não entender nada do que ele prega. Era assim com Jesus. Não entendiam, eles voltavam com a alma suspensa. Eles não sabiam. Mas aí os discípulos em particular perguntaram. E no versículo 37, olha a resposta de Jesus. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então Jesus é quem semeia a boa semente. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão no seu reino, do seu reino, tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, não está bem explicado agora? Por que ele já não explicou? Porque ele falava por parábola. Nada Jesus falava de forma clara. Quando no final do seu ministério, ele vai falar de uma forma clara aos discípulos, cada um olha para o outro de espantado e diz: olha, ele sabe tudo mesmo, porque agora ele não está falando mais por parábolas. Eles pensaram que Jesus só sabia falar por parábolas.
mas ele falava também sem parábolas e de uma forma clara, mas só falou no final, e para os discípulos em particular, as coisas que iriam acontecer. A palavra rema é a palavra viva revelada pelo próprio Deus Verbo, que se fez carne e vimos a glória antes oculta. Então em João, no capítulo 1, versículo 14, você está aí próximo, é possível, creio, você ler comigo, João 1, e no versículo 14, e diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, você vê aqui, Jesus, ele foi manifesto, tanto é que diz assim: o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Poderíamos ler vários versículos. O capítulo 7, versículo 28, está escrito assim também: Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então, há vários textos sobre isso. Olha, capítulo 8, versículo 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Mas no capítulo 12, versículo 49, são confirmações que aquela palavra enigmática agora está revelada. Capítulo 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Então, há várias palavras que testificam isso. João capítulo 14, versículo 10 ainda diz: Não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Então nós estamos vendo aqui que a palavra rema é a palavra viva revelada pelo próprio Deus Verbo, que se fez carne e vimos a sua glória antes oculta. Antes estava oculto, agora está bem claro, está bem revelado. A palavra viva revelada como? Olha como ela é revelada. Primeiro, fonte de vida. Vamos ver o que está escrito em João capítulo 5 e no versículo 24. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Aí você vê também João capítulo 6, versículo 53, onde diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Isso quer dizer que ele é fonte de vida. João 6,68 diz ainda mais: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então ele é a fonte de vida eterna. Poderíamos ainda ler João capítulo 8, versículo 51, que confirma esta verdade. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Há alguma dúvida que Jesus é a fonte de vida? Não há dúvida nenhuma, não é? Quer dizer, a palavra viva revelada, ela é revelada como fonte de vida. Só que ela não é só fonte de vida, ela é fonte de luz também. Em Mateus capítulo 4, versículo 16, diz: O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte,
a luz raiou. Então, Jesus veio para dar luz aos que estavam em trevas, aos que estavam perdidos. Em João ainda, capítulo 1, e no versículo 4, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele veio como luz. João 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 12, 46. Está conseguindo acompanhar aí? Se nós formos mais lento que isso, aí nós não vamos conseguir chegar ao final. João 12, 46 diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então até aqui eu vou ler os textos. Daqui em diante eu vou citar para que eu possa explicar mais. A verdade suprema. Então ele é a verdade suprema. A palavra de Deus está acima de tudo. Ela pode remover montanhas. A palavra de Deus, ela está acima de tudo. Essa palavra viva, revelada, está acima de tudo. Ela é alimento verdadeiro. Em Mateus 4:4 diz, não é? Que é alimento verdadeiro. Também em João 6:53 diz isso. E em Marcos 14:22. Tá? Então a palavra viva revelada como fonte de vida, fonte de luz, verdade suprema e alimento verdadeiro. Só que esta palavra não é apenas revelada, é uma palavra de poder também. O exemplo disso nós temos em Mateus 8:8. O que diz aí? Diz que um centurião tinha um servo doente, moribundo, e ele vai ir ou mandar pessoas até Jesus, enviar pessoas, e aí essas pessoas trazem Jesus. Só que no meio do caminho ele manda mais amigos e diz assim: olha, Jesus, não venha para minha casa, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, que esteja debaixo do meu teto. Mas dize uma palavra e o meu servo sarará, será curado. E ele nem precisou ir até a casa dele, porque aquele homem acreditou que uma palavra de Jesus era o suficiente para curá-lo. E aí então, Jesus, espantado, não é, com a fé daquele homem, alegre, maravilhado, vai dizer assim: eu nunca vi tal coisa aqui em Israel. O homem nem de Israel era. Eu nunca vi tal coisa, tamanha fé. E aí esse homem vai ter do seu servo curado, e aqueles que quando voltarem vão ver aquele homem curado. Então você tem mais confirmações disso em Lucas 4:22, em Lucas 24:19. Lá em Lucas 24:19, e ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: a que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em que mais? E em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então as pessoas tinham Jesus como uma pessoa com autoridade de palavra, como uma palavra poderosa, uma palavra de poder, não só de palavra, mas em obras. Então tinha ali frutos daquela palavra. Então veja mais, a palavra não depende da autoridade ou status humano. Você conhece muitos pregadores famosos com autoridade? Quem já ouviu falar de pregadores cheios da unção, não é? Mas você sabia, amados, que às vezes a pessoa relaciona o status do homem com a palavra de Deus? Isso é um erro que se comete. Ah, eu vou ouvir fulano de tal porque ele é um poderoso homem de Deus. E o status? O status do homem é que está sendo aí louvado, não é? Ah, aquele homem de Deus. Quantas vezes Deus usa aquele membro, não é, que não sabe quase nada,
troca as palavras, às vezes fala coisas até meio que equivocadas mesmo, mas Deus está usando ele com autoridade. Deus usa ele com autoridade. Só que aí a pessoa não dá crédito, eu não vou ouvir esse pregador, afinal, não é? Eu já sei bastante. Aí o que acontece? Ele está relacionando a palavra de poder com o status do homem. Algum tempo atrás, na presença do presidente, uma mulher foi com autoridade e falou com ele, com autoridade. Eu pergunto, quem tinha mais autoridade ali, o presidente da república ou aquela mulher que estava profetizando em nome do Senhor? Aquela mulher, não é? Quer dizer, o status do presidente estava abaixo do que o poder da palavra que aquela mulher estava falando. Porque aquela mulher não tinha autoridade como o presidente, porém, ela tinha a palavra de poder. Cuidado com isso, viu? Vê se você não relaciona a palavra com a autoridade, com o status daquela pessoa, porque a palavra não está ligada ao status do homem. Esse homem é muito importante. E daí? Aquele lá às vezes não é nem importante, mas Deus usa com a palavra poderosa. Você está compreendendo isso? Quando o Faraó falou, olha, amanhã vai acontecer tal coisa, isso está em Êxodo, capítulo 8, eu faço questão de ler com você. Aí Moisés podia ser aniquilado na primeira vez que apresentou-se na presença de Faraó. É verdade ou não é? Porque ele era quem? Moisés era quem? Nada, diante de Faraó, status ele não tinha nenhum. O povo estava do lado de Moisés? Não. O povo mesmo no deserto ainda vai estar contra Moisés. Imagine ali que ele não tinha nenhuma demonstração ainda clara, não é? Do poder de Deus sobre a vida dele. Mas o status de Faraó não era mais poderoso do que a palavra de Deus que estava na boca de Moisés. Então em Êxodo 8:10 diz, e ele disse, amanhã, aí Moisés vai dizer assim, e Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. É como alguém diz assim, amanhã vai acontecer isso. Aí Deus diz assim, tudo bem, Moisés, dá o meu aval, diz que isso vai acontecer, tá bom? Aí Deus fala assim, olha, pode crer que isso que você falou vai acontecer. Mas não é porque você falou, é porque Deus está dizendo que vai acontecer. É o poder da palavra, não o status do homem. Moisés não disse, olha, isso vai acontecer porque é você, Faraó, que está dizendo. Não, isso vai acontecer porque Deus é quem está dizendo que vai acontecer. Está entendendo a diferença de ter status humanos para o poder da palavra? Deus usa o ignorante, Deus usa Pedro que não sabe de nada, não é? Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. Isso também, amados, não é pretexto para a pessoa dizer, então não vou estudar, não vou me esforçar, não é? Quer dizer, a pessoa também não pode dizer, Deus me usa assim mesmo, Deus me usa assim mesmo. Não, aí que a pessoa tem que se esforçar e dizer, eu vou louvar a Deus até na minha forma de pregar, até na forma de fazer, não é? Tudo. Moisés era pesado de boca, de língua, mas Deus usou. Todos os que estão ligados ao verbo e nele creem, em seu nome acionam a palavra rema, que nunca volta vazia e sempre prospera naquilo para a qual foi enviada. Então, Marcos 16:17 diz que em meu nome expulsarão demônios, não é? Então, aí você tem algumas confirmações disso. Isaías capítulo 55:11 diz assim, que assim como a chuva, a palavra sai da boca de Deus, assim como a chuva desce do céu, e ela não volta para o céu vazia, antes ela prospera para aquilo para qual foi enviada, assim é a palavra de Deus. Ela não voltará para ele vazia. Então depois você confirma isso, lá em Isaías no capítulo 55:11, tá? Mas continuando aqui na aula. A palavra do Senhor não pode ser confundida com a palavra do homem, porque o homem pode mentir, mas Deus nunca mente. Por isso ele é Deus. Em Números 23, no versículo 19, diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Agora escute só, quantas pessoas que falam coisas e dizem que está falando em nome do Senhor. Sabe como você prova um profeta, se ele é de Deus ou não? É se aquilo que ele falar acontecer fielmente.
Se não acontecer, você pode dizer que ele é um charlatão. Ele não está falando a verdade. Ele não está sendo verdadeiro. Nunca confunda. Eu canso de ouvir pessoas que vêm, não é, conversar e dizer, mas a pessoa deu uma profecia e aquilo não aconteceu. Às vezes, se a pessoa deu uma profecia e não aconteceu, é porque Deus não falou. Deus não falou, porque se Ele falou, isso vai acontecer. Então tome cuidado, amados. Já vi absurdos, mas eu não estou menosprezando a profecia. É um dos maiores dons, e Deus quer que todos na igreja tenham um dom de profetizar. Mas a pessoa não pode falar emotivada por alguma coisa. Eu quero ajudar ele, eu vou profetizar. Uma coisa é eu profetizar pela fé, não é? Olha, eu tenho fé que isto vai acontecer. Mas outra coisa é dizer, olha, Deus está dizendo que amanhã vai fazer. Aí fala para a pessoa da carne dela, da vontade dela, aquilo não acontece, e a pessoa fica frustrada. Então, diferencie a palavra do Senhor da palavra do homem, porque Deus não mente. O homem mente, mas Deus não mente. Deus não mente. Então, sua palavra não pode ser alterada ou acrescida, sob pena de maldição. Há diversas advertências na palavra. Aqui, amados, tem vários textos, né? Deuteronômio 4, 2, 12 e 32, Provérbios 30, versículos 5 e 6, Eclesiastes 3, 14. Mas eu quero citar só Apocalipse porque é bem conhecido. Apocalipse é um dos últimos versículos da Bíblia, os versículos 18 e 19, não é? Capítulo 22, 18 e 19. E diz ali que se acrescentarem qualquer coisa à palavra, será acrescentado os flagelos que estão escritos nesta Sagrada Escritura. E se for tirado qualquer coisa destas Escrituras, será tirado da árvore da vida. Vai ser tirado. Vamos ler Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas neste livro. Olha só, você vê aí que, não é? Se tirar, é tirado também. E se acrescentar alguma coisa, é acrescentado. Então essa é uma das referências. Você leia depois na tua casa os demais textos. Inclusive Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, se não me falha a memória, diz, Paulo dizendo, se alguém, ou mesmo eu, se alguém, ou um anjo do céu descer para pregar qualquer outra coisa, seja anátema. Seja anátema. E ele diz, outra vez vos digo, não é? Ele fala duas vezes a mesma coisa. Se alguém acrescentar alguma coisa, que esta pessoa seja considerada anátema. É porque ele queria que levasse a sério, é ou não é? Então, amados, olha a seriedade que você tem que levar na Bíblia. Cuidado. Às vezes a pessoa começa mudando de pouquinho em pouquinho e ela desvia totalmente da fé. No tempo de Jesus, as pessoas, elas tinham que lavar várias vezes as mãos. Se olhava para a mão das pessoas assim, estava toda enrugada. Estava toda enrugada. Por quê? Porque diziam que se a pessoa não lavasse as mãos muitas vezes, ela estava em pecado. Olha, no máximo, quer dizer, no máximo não é? De fato, falta de higiene não lavar as mãos para comer. Mas não é pecado, tá? Não é pecado, só que eles condenavam as pessoas. É muito sério isso. Imagine eu dizer, você não vai para o céu. Por quê? Você não lavou as mãos para comer. Você vê que coisa? Quer dizer, isso são acréscimos à palavra. São coisas que acrescentaram. Olha, tem que se comportar assim, tem que fazer assim. Mas Deus não disse isso. Nós que criamos, nós que renovamos. Alguém tem poder para isso? Para acrescentar qualquer coisa? Ninguém. Ninguém tem essa autoridade.
Tá ok? Então, tudo que falarem para você, mas isso está na Bíblia mesmo? Está escrito? Não, onde está escrito? Fale para mim onde está escrito isso. Tá bom? Para que você não entre nesses ensinos. Quando alguém manipula a palavra utilizando o texto e não contexto, cria heresias e doutrinas humanas de perfil diabólico. Tal como fez Satanás quando manipulou. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6... diz que a serpente incorporada, não é, por Satanás, ela vai persuadir a Eva com palavras que Deus havia dito, só que Deus não tinha dito daquele jeito. Ele usou, não é, aquelas palavras que Deus havia dito de uma forma distorcida, e a Eva caiu na dele. Aí com Jesus, Satanás tentou fazer a mesma coisa, só que ele conseguiu? Não, porque ele disse: ei, você está com fome. Você acha que Deus quer que você passe fome? Olha, a palavra é de Deus, porque Deus não quer abundância para os seus servos, não é verdade? Você acha que Deus quer que você passe fome? Olha aí, peça para que Deus transforme pedra em pães. Mas o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele falou de novo: olha, jogue-se daqui lá para baixo, porque os anjos darão ordem ao teu respeito, e eles se segurarão, você não vai cair. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, Satanás mostra as glórias, os reinos desta terra, e ele diz: olha, se você prostrado me adorar, eu tirarei tudo isso. E aí Jesus diz, por fim, para dar a última palavra, ele vai dizer: só a Deus adorarás, e a ninguém mais. O que Jesus fez? Ele venceu com a pura palavra de Deus. Ele não distorceu nenhum ponto. Ele poderia acrescentar, Jesus não podia acrescentar, mas ele não acrescentou nenhuma vírgula. Ele era 100% obediente àquela palavra que Deus tinha dado. E ele podia, hein? Jesus podia acrescentar. Ele podia acrescentar. Podemos até dizer que ele acrescentou. Porque quando fala sobre amar a Deus, você sabia que Jesus acrescentou? Ele acrescentou, porque não ficou só do jeito que estava no Antigo Testamento, mas ele disse para ir além. Quando diz sobre a questão de pureza, de santidade, Jesus não acrescentou? Porque ele disse: olha, os antigos, se ele se deitasse com a mulher, ele estaria em adultério, mas agora, aquele que olhar para uma mulher e sentir desejo por ela, aí já está em adultério. Jesus acrescentou ou não? Mas ele tem poder, não é? Nesse caso ele acrescentou porque vinha a graça, e aí a graça se tornou, como alguns infelizmente pensam ao contrário, a graça se tornou até mais pesada do que na época da lei. Porque antes o homem teria que se deitar para ter pecado, hoje não, só dele de olhar. A pessoa antes, para matar alguém, tinha que arrancar sangue, tinha que morrer. Hoje não, hoje para você matar alguém é só você falar uma coisa que você ofende a pessoa e matou a pessoa espiritualmente, você já matou a pessoa. É muito mais sério, não é? Então Jesus só acrescentou nesse sentido, mas ele não acrescentou acrescentando, colocando coisas pessoais, não. Ele veio só para completar aquilo que já estava escrito. Pessoas que seguem essas doutrinas humanas em vão adoram a Deus. Em Mateus 5, versículo 19, é muito importante que você leia esse texto. Olha, grave esse texto no seu coração para que você seja chamado maior no reino de Deus. Alguém quer ser do menor aqui no reino de Deus? Então em Mateus capítulo 5, quando alguém ensinar qualquer coisa que não está na escritura, você diz assim para a pessoa: eu quero ser o maior no reino de Deus. Se você quer ser o menor, fique na sua, mas não venha me ensinar isso. Porque olha só, em Mateus 5, 19 diz: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, se você quiser ser maior no reino dos céus, não que a gente ambicione, não é grandes coisas. Somos humildes, eu creio que todos aqui são humildes. Mas nesse sentido, aquele que ensinar qualquer ponto, vírgula errado, aí é o menor no reino do céu. Aqueles que ensinarem e fizerem da forma certa é o maior no reino, tá?
São esses ensinamentos deturbados que dão origem a seitas e heresias. Somente a palavra viva tem o poder de transformar indivíduos, situações e nações, porque Ele é o Deus Verbo, cheio de autoridade e poder, que nos manda ensinar e pregar a palavra. Lá em Mateus 28, versículo 18 ao 20, é quando Jesus já está glorificado, e Ele diz que é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí Ele diz mais no versículo 19, portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que um pastor nos nossos dias tem ensinado, é isso? Uma doutrina nova, é isso? Não. Coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então é assim que tem que ser. Aí só para encerrar, a palavra verbo vivo nos resgata, Aí 6 coisas que nos resgata: das trevas. Ele não nos resgatou das trevas, imagino que a maioria aqui teve a oportunidade já, não é? De vir para a luz. Nos resgata da maldição do pecado, nos resgata das doenças e sofrimentos, nos resgata da religiosidade, nos resgata do obscurantismo, nos resgata da falta de entendimento. E por fim, a palavra verbo vivo nos revela quem é o único Salvador. Você compreendeu aí, amados? A diferença da palavra rema para a palavra dabar é que no Antigo Testamento era enigma, era sombra. Agora no Novo Testamento é a palavra já revelada, viva. Você compreendeu isso? Antes era só sombra, agora já o corpo.